Olá, eu sou o reverendo Cleiton Oliveira, sou do canal Theo Pitaco e hoje eu vim dar mais uma vez um pitaco a respeito de um texto que é amplamente mal interpretado entre os evangelicais do Brasil de uma forma geral. O texto se encontra em Apocalipse 3, é uma advertência que Jesus Cristo faz à igreja de Laodiceia. E o texto é mais ou menos assim, eu vou parafrasear. Está escrito assim: Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e ele ceará comigo e eu com ele. Geralmente esse texto ele é aplicado de uma forma mais ampla a algum tipo de conversão de alguém que ainda não é iniciado na fé cristã. Geralmente ele serve como material de opção, né, entre escolher Cristo ou não. Geralmente ela está associada a uma frase mais ou menos assim: ó, aceita Jesus, porque ele está à porta e ele está carinhosamente batendo. Aí ele faz aquele sinalzinho com a mão, né, daquela batidinha. Ó, se você abrir a porta, ele vai cear contigo e tal. Então, mas o texto não fala disso. Lembrando que o texto se encontra numa literatura apocalíptica, e a literatura apocalíptica ela fala de revelação. E você para pensar que os elementos que nós temos em Apocalipse, ele faz uma ligação direta com o Antigo Testamento. Então, todos aqueles mistérios, todas aquelas palavras que são ditas, geralmente ela está associada a um texto anterior que reflete uma verdade que está agora revelada, porque lembramos que a palavra Apocalipse, ela é revelação, inclusive na língua inglesa é revelation, né? Então, o que vocês têm que entender? Que não há nenhum mistério aqui. Ele é um mistério para aqueles que estão de fora, aqueles que não compreendem as Escrituras e nem leu as Escrituras. Mas de uma forma geral, esse livro ele era muito claro para as pessoas do primeiro século, que passavam por momentos de aflições e perseguição. Então, eles precisavam de um consolo em seus corações, e ao mesmo tempo sabendo que o nosso Senhor iria julgar e iria fazer tudo aquilo que ele havia prometido, e havia uma recompensa para isso. Esse texto escrito à porta e bato, os textos anteriores, eles têm muitos outros mistérios para ser revelado. Mas entenda bem, Jesus, quando ele fala que está à porta, ele fala no sentido de que está à porta, no sentido de de exercer juízo. Então, ele está à porta significa que ele já está próximo, que tudo aquilo que ele prometeu anteriormente já está em execução. Mas é necessário que ouça a voz dele. Se vocês perceberem no capítulo 3, desde os primeiros versículos até aqui, você vai sempre ver uma introdução, né? Ou uma finalização assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, se você vê essa entrada que eu acabei de falar do texto, ele fala o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Então, você percebe essa conexão direta já com essas advertências de que o Senhor estará à porta. Mas pense bem, esse texto não fala de alguém que está fora do contexto da igreja. Você percebe que esse capítulo está inserido dentro de vários versículos que fala diretamente da igreja. Esse, em exclusivo, fala sobre a igreja de Laodiceia, que tinha muitos outros problemas. E a gente não vai tocar nisso, porque senão ficaria muito grande. Mas o que eu estou querendo dizer? Que esse texto de Apocalipse, ele não trata de uma esperança de conversão, porque ele já fala para convertidos. Então não há sentido de que estou à porta no sentido de que, ó, se você aceitar... Não, o texto não tem nada a ver com isso. O texto é uma admoestação e, ao mesmo tempo, uma sentença. E esse texto aponta para um texto que está contido em Cantares, ou Cântico dos Cânticos, no capítulo 5, do verso 6 ao 8, porque ele fala de alguém que está à porta. Em Cantares de Salomão, uma interpretação geral entre os judeus é que Cantares ele representa a igreja e o relacionamento que ela tem com o seu amado, com Deus Todo-Poderoso. Eu vou ler o texto para que vocês entendam bem e vocês associam. Olha só. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha,
porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Tá vendo o texto? Ele fala de alguém que está à porta. Já tirei a minha túnica, hei de vesti-la outra vez, já lavei os pés, tornarei a sujá-los. O meu amado meteu a mão na porta por uma fresta, e meu coração se comoveu de amor por ele. Levantei-me para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus olhos, dedos mirra preciosa, sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara, e tinha ido embora, e a minha alma se derreteu, quando antes ele me falou. Busquei-o, e não o achei. Chamei-o, e não me respondeu. Encontraram-me os guardas que rondeavam pela cidade, e espancaram-me e feriram-me, e tiraram-me os guardas do muro. Conjuro vós, ó filha de Jerusalém, se encontrares o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor. Então vocês percebam que a sentença é essa. Por quê? Porque ele está à porta com uma advertência dizendo: você precisa ter um encontro de verdade comigo. Mas ele fala de alguém que já tem um relacionamento com ele, não alguém que virá. Então não é uma escolha no sentido de que você está optando ou não por ser cristão, fazendo uma declaração pública de fé. O texto fala de uma sentença. Se você não se relacionar comigo como verdadeira noiva, eu estou à porta e bato. E a sentença é a ausência da minha presença. Então, se você observar o texto, o maior peso que tem numa sentença, uma admoestação de Deus, é você estar longe da presença dele. Porque estando longe dele, você está distante da salvação. Então, esse texto, que estou à porta e bato, é uma sentença, não é um chamamento. É uma advertência a um crente já convertido, de que ele tem que optar pelas boas obras. Esse é o Theo Pitaco. Se você gostou, dá um like aí para contribuir com o canal. E demais perguntas, faça a pergunta e manda para mim. Terei o maior prazer em respondê-los. Tchau e obrigado.